Olá, meu nome é Paulo Cogos e esse vídeo é sobre a não existência desta aberração jurídica que é o direito de imagem. Quantas vezes você não foi participar de algum programa televisivo e o sujeito te entregou ali uma ficha dizendo: eu autorizo essa emissora a divulgar a minha imagem? Quem é você para autorizar ou não? Eu vou explicar nesse vídeo por que se trata de uma aberração jurídica, uma violação completa do direito natural, fruto do momento histórico neosofista que nós vivemos no campo do direito. A ideia de fazer esse vídeo surgiu quando eu vi uma polêmica envolvendo a atriz e cantora Jennifer Lopez. A Jennifer Lopez fez uma crítica ao Trump, à política de imigração do Trump, dizendo que ele separa as famílias na fronteira mexicana. Nesse vídeo eu não vou entrar nos méritos de imigração, é sobre direitos de imagem. Mas para fazer essa crítica, a Jennifer Lopez colocou no perfil dela de alguma rede social ali uma foto de uma menininha latina chorando. Uma menininha. E é como se fosse uma menininha que foi separada dos pais na fronteira. O fato é que essa menininha não foi separada dos pais, ela mora num país latino aí, Honduras, El Salvador, sei lá. E o pai da menininha resolveu processar a Jennifer Lopez, o que é um absurdo. O pai da menininha, sim, é que é um criminoso que está incorrendo ali em assalto a mão armada. Ele tem que ser enquadrado nesse crime. Vou explicar por quê. A Jennifer Lopez tem a opinião dela sobre imigração. Não interessa se nós concordamos ou não. O fato é que ela tem direito de dar opinião, como qualquer um tem. Defendamos esse direito até a morte, para lembrar uma frase de Voltaire. E ela resolveu expressar colocando a imagem da menininha. Não se trata de uma fraude, porque ninguém vai pensar que aquela menininha é a Jennifer Lopez ou vice-versa. Claramente ela usou essa foto no perfil, mas todo mundo sabe quem é a Jennifer Lopez. Então não se trata de uma falsidade ideológica fraudulenta, se passando por outra pessoa. A própria falsidade ideológica não é crime, desde que você não esteja defraudando outra pessoa. Então, se eu tivesse uma tecnologia que inventasse uma fisionomia de uma pessoa que não existe, inventasse um nome fictício, Sbrubbles da Silva, meu amigo, eu não estou prejudicando ninguém. Eu posso estar cometendo falsidade ideológica, mas tem alguma vítima? Não, então não é crime. Para lembrar o Daniel Fraga, sem vítima, sem crime. Claro que eu discordo de muita coisa dele, mas isso é verdade. No caso do direito de imagem, tampouco há vítima, porque a vida da menininha não está sendo violada, a propriedade da menininha não está sendo violada, a liberdade da menininha não está sendo violada e ela não está sendo defraudada de nenhuma forma. Logo, ela não é uma vítima. Por que não existe direito de imagem? Ora, você sai na rua. Você sai na rua de capacete, de balaclava? Dificilmente. Então as pessoas estão te vendo na rua. Você tem o direito de obrigar todos os transeuntes a fechar os olhos quando vossa eminência sai na rua? Não. Então as pessoas estão olhando para você e você não pode fazer nada quanto a isso, não sei se trancar em casa. Você poderia punir as pessoas por olhar para você? Não. E se fosse uma situação constrangedora? Também não. Você pode estar andando na rua, apertado, o único banheiro que tem é o de um sex shop, você entra no sex shop, mas só para usar o banheiro. Você pode obrigar todo mundo a fechar o olho na hora que você sai do sex shop, só pra não pensarem que você está lá consumindo produtos pecaminosos e morais? Não. As pessoas vão pensar o que elas quiserem pensar. O problema é seu, você que quis usar o banheiro do sex shop. Caso contrário, vou dar um exemplo de uma das primeiras formas de direito de imagem. A lei de Godiva. A lei de Godiva resolveu atender o pedido do marido de andar nua a cavalo pela cidade, com a condição de que o marido cortasse impostos. Parece bem libertária, né? Mas ao mesmo tempo havia uma proibição de olhar para ela. Todos tiveram que se trancar nas casas. Aí teve um sujeito que resolveu dar uma bisoiada lá na lei de Godiva, o Pippington, famoso Pippington, segundo a lenda. Pippington of Coventry. E como punição, ele foi morto ou cegado, de acordo com a variação da lenda. Tá aí a primeira forma de direito de imagem. Ninguém tinha direito de fazer isso com o Pippington, ele foi uma vítima. A não ser que você seja um psicopata que concorde que o Pippington seja cegado ou morto por olhar pela janela dele, da própria casa dele, você há de concordar comigo que não existe direito de imagem. Outras pessoas poderiam. Não, então, desenvolvendo um pouco mais esse argumento. Nós andamos na rua, estamos emitindo fótons. Os fótons saem do nosso corpo, entram em algum sistema que captura esses fótons, seja natural, o olho humano, seja artificial, uma câmera, um celular, um engenho fruto da engenhosidade humana. Você é proprietário desses fótons?
Claro que não. Eu sou proprietário de um fóton que foi emitido pelo meu corpo. Eu sou proprietário do aparelho que capturou esses fótons? De forma alguma. Agora, é muito mais relevante do que a imagem sensível que as pessoas fazem de mim, é o que elas realmente estão pensando de mim. Isso é muito mais relevante para a minha reputação. É um conhecimento muito mais completo. Então, Santo Tomás de Aquino dizia que as informações sensíveis que chegam aos nossos 5 sentidos fazem parte do conhecimento sensível, mas que ele é inferior, ele é menos elevado, menos completo do que o conhecimento intelectivo. Aquilo que nós depreendemos usando outras faculdades da nossa inteligência, mas com base naquilo que nos chega através dos 5 sentidos. Se nós proibirmos o direito de imagem, nós estamos a um passo de ter uma polícia do pensamento. Afinal, o pensamento é mais relevante que a imagem. Até os índios Yanesha lá da Amazônia peruana sabiam disso. Os índios Yanesha diziam aquilo que nós percebemos através dos sentidos é inferior àquilo que nós podemos perceber com uma, eles chamavam de vitalidade sensível. É interessante estudar a antropologia, porque nós vemos uma meta-antropologia. Como que os diversos grupamentos humanos pensam o homem. E embora eles nunca tivessem tido conhecimento com a perene filosofia, com a escolástica, eles sabem muito bem que aquilo que você pensa de uma pessoa é mais relevante do que aquilo que chega até você. Então, se nós proibirmos o direito de imagem, o próximo passo é proibir pensamentos livres a respeito de determinadas pessoas, a respeito de determinados grupos. Daí para uma ditadura totalitária, como a polícia do pensamento, crime-ideia, como dizia o George Orwell, é um passo. Bom, aí outros vão dizer o seguinte, mas, Cogos, se você acabar com os direitos de imagem, você vai falir boa parte da indústria. Ótimo, é para falir mesmo. Setor improdutivo é para falir. Mas aí você não vai acabar com a carreira das modelos, por exemplo? As modelos não vivem do direito de imagem? Não. Não é isso que é escasso. O que as modelos têm de escasso é a aparência e o tempo. Então, elas têm uma determinada conformação ali, elas vão até o estúdio e elas posam, sei lá, para uma determinada grife de roupa, por exemplo. Só que aí tem o direito de imagem. O direito de imagem é improdutivo. Ele não serve aos propósitos de divulgação da marca de roupa, não premia diretamente a modelo, não premia diretamente o dono da grife. Quem vive disso é uma gigantesca indústria de advogados, de detentores de direito de imagem. E isso prejudica o mercado. Algumas modelos podem acabar sendo muito bem pagas, sim. E algumas grandes empresas de roupa, que têm cacife financeiro para contratar essas modelos, podem acabar lucrando, sim. Mas não é isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando, em primeiro lugar, a ética e depois a prosperidade do mercado. Então, se nós acabássemos com o direito de imagem, o que ia acontecer? As modelos iriam à falência? Não. Continuaria havendo lojas de roupa, marcas de roupa, dispostas a contratar essas modelos. Mas essas imagens estariam disponíveis no mercado para empresas menores. Então nós teríamos uma fragmentação do mercado. Empresas menores que hoje não podem competir porque elas não podem pagar caro pela imagem de uma modelo famosa, finalmente poderiam competir. Mas então por que a grande iria contratar modelo em primeiro lugar se depois essa imagem vai ser usada pelas menores? Porque, justamente, se o mercado vai ficar mais competitivo, eles vão precisar procurar um diferencial para manter aí o seu market share, o seu market cap. Então, os modelos vão ser ainda mais bem pagas, porque é nelas que está o gargalo. O mercado vai recompensá-las pelo gargalo. Esse é o processo natural, praxeológico, catalático. Então, as grandes grifes aí vão pagar modelo por alguma campanha mais agressiva, mais exclusiva, para ela usar a roupa no cotidiano e assim por diante. O que vai acontecer, o setor que vai ter um downsizing é o setor de advogados. Advogados de direito de imagem, toda essa burocracia aí. Isso sim vai ter um downsizing. Isso é excelente. Esses advogados vão ter que fazer alguma coisa mais produtiva, como por exemplo recalchutar pneu. Isso é ótimo. Advogados são importantes. Quando bem usados, eles podem evitar que pessoas de boa fé sejam exploradas por pessoas de má fé. Mas no caso do direito de imagem, é o contrário. Pessoas de má fé
dispostas a processar os outros por essa porcariazinha, estão sendo subsidiadas por essa instituição jurídica grotesca que a sociedade moderna inventou. Quer ver uma coisa? Você chega na escola, vem um brutamontes e bate em você. Aí você vai lá e revida. Dá porrada no brutamontes. É pra dar porrada mesmo. Aí vem a professorinha e fala, não pode resolver as coisas com violência. Aí essas crianças... É ridículo, né? Se o cara te bater, você tem que bater. Agora, você cresce, vira uma pessoa adulta, um cara usa a sua imagem e você faz pior do que usar de violência. Você chama o Estado para usar de violência por você. O que é uma forma bem covarde de usar violência. Então, olha a incoerência da sociedade. Você não pode bater num cara que te bate, mas você pode mandar o Estado assaltar um cara que usa a sua imagem. Não era para resolver as coisas sem violência? Onde é que nós vamos parar? Agora, eu estava argumentando aqui sobre o mercado de modelos, etc. Mas não é por isso que eu sou contra o direito de imagem. É por causa da justiça. Para citar uma frase do senador romano Lúcio Calpurnius Cesonius: Fiat justitia ruat caelum. Que se faça justiça, ainda que os céus caiam sobre as nossas cabeças. Ainda que os céus ruam. Eu vou agora dar alguns argumentos para mostrar por absurdo, ad absurdum, por que não tem que existir direito de imagem. Vamos supor que eu esteja ali em Paris, Tour Eiffel. Aí eu vou lá, tiro um selfie lá da minha cara gorda ali em frente à Tour Eiffel. Pá! Sai uma celebridade atrás de mim. Aí eu vou lá no meu Twitter, lá que seja, e posto, olha a minha foto na Torre Eiffel. Nem sabia quem era essa celebridade. Essa celebridade pode me processar? Claro que não. Tirei minha foto na Torre Eiffel. Sei que se vire agora. Ou uma montagem. Qual o problema de fazer uma montagem? As pessoas vivem fazendo montagens comigo, por exemplo. Já fizeram montagem comigo de tudo quanto é jeito. Isso porque eu sou uma sub celebridade de YouTube. Qual o problema? Não é verdade mesmo? E se fosse verdade, é crime falar verdade? Não é crime nem falar mentira. A não ser que você esteja, com essa mentira, defraudando alguém. Mas se eu mentir minha idade, por exemplo, sem um contrato, sem que alguma parte seja prejudicada. Se eu mentir minha altura. Ou, por exemplo, se eu falar que o carro que está na minha frente aqui, que eu estou parado aqui, é um carro preto, quando na verdade é um carro cinza. É crime mentir? Se uma imagem é a captura fotográfica de algo que realmente aconteceu, ainda que seja uma sombra da totalidade da realidade, aquela foto nós podemos muito bem dizer que é verdadeira, ainda que seja uma sombra da realidade. É crime falar a verdade agora? Olha o absurdo que nós chegamos. Vamos supor que exista um pintor super realista, aqueles hiperrealistas. Apesar de não ser meu estilo favorito, eu gosto do hiperrealismo, né? Vamos supor que um hiperrealista, mas com o grau de perversão sexual do Caravaggio ali, resolva fazer uma pintura dele mesmo dormindo com uma celebridade, com uma atriz famosa. Quase que uma foto. Alguém poderia dizer, olha, ele só poderia ter feito uma pintura dessa se realmente aconteceu e ele usou um espelho como modelo. Bom, para todos os efeitos, é uma pintura. É crime pintar um quadro agora? Por mais que seja hiperrealista? Então, com tudo isso, nós provamos que o direito de imagem é, de fato, uma aberração jurídica. Existem situações em que poderia proibir a divulgação de uma imagem, mas não pelo direito de imagem em si, mas por outro fato jurídico de violação de direito natural que aquilo poderia acarretar. Um exemplo disso são as forças especiais. Os comandos de operações especiais dependem da preservação da sua identidade para poder operar atrás das linhas inimigas sem ser detectados. Operações irregulares ali com civis do país inimigo, etc. Então, se a identidade deles for divulgada, a operação toda é comprometida. Então, aí é um motivo de segurança nacional. Não é direito de imagem. Por esse motivo, você não pode divulgar a imagem do rosto dos comandos de operações especiais. Um outro exemplo, vamos supor que a sua nação esteja travando uma guerra justa contra um injusto agressor. Você pode tirar uma foto dos movimentos militares classificados da sua nação e divulgar na internet? Claro que não. Senão o inimigo vai ver o que está acontecendo, vai detonar com as suas tropas. E o seu lado é justo,
Assumimos isso como premissa. O inimigo é um injusto agressor. Então você está colaborando com o inimigo. Esse é um caso. Mas não é pelo direito de imagem, é pela segurança nacional. Outro caso. Você tem um contrato de non-disclosure. Aí, se você divulgar a imagem, é uma quebra de contrato. Não é o direito de imagem, é o direito de contrato. Pacta sunt servanda. Então são esses os casos. Eu vi que tem aí no comentário gente falando que você que é anarcocapitalista está falando de segurança nacional. Segurança nacional continuaria existindo no mundo sem Estado, né? Não é o tema desse vídeo, mas é a segurança de uma nação. Tá? Não estou defendendo o Estado-nação. Existe uma diferença entre nação e Estado-nação, tá? Mas só para o pessoal parar de reclamar. Agora, tem uma outra questão importante que é a seguinte. A reputação das pessoas estaria muito mais protegida num mundo onde não existisse direito de imagem. O Walter Block chega a tratar brevemente disso quando ele fala no direito à chantagem, no direito à calúnia, no direito à injúria e no direito à difamação. Eu concordo plenamente com o Walter Block nesses pontos. Você tem direito de injuriar, caluniar quem você quiser. O que você não tem direito é de fazer uma denunciação caluniosa. Posso fazer um outro vídeo sobre isso, são detalhes aí da teoria libertária. Mas o fato é que o Walter Block tem razão nisso também. No mundo onde não existisse direito de imagem, e aí eu meditei um pouco sobre o tema, a reputação das pessoas estaria mais protegida. Porque hoje nós caímos num viés que em filosofia e em psicologia eles chamam de naive realism, o realismo ingênuo, onde as pessoas tendem a achar que a realidade corresponde àquilo que elas veem, ao invés de ir a fundo no tema. Em palavras mais populares, as aparências enganam. Se o governo disser, existe direito de imagem, eu vou te processar, não sei que a pessoa autoriza a imagem, etc., o que vai acontecer? Você vai se deparar com várias imagens e você vai assumir que todas elas estão protegidas pelo estamento jurídico, então aquilo é a pura verdade, ou aquilo é pelo menos autorizado pelas pessoas que estão lá retratadas. Você não vai imaginar que aquilo é uma situação que não retrata plenamente a realidade, então você vai procurar especular mais a fundo o que está acontecendo. Nós vamos ter um viés nominal. A imagem representa o ente. Nós não vamos procurar nenhuma outra forma, nós vamos sublimar aquilo que Aristóteles chamava de imaginação, que é usar a imaginação para agrupar aquilo que nós recebemos dos sentidos, para que faça algum sentido real. Real de verdade, transcendente, não somente aquilo que nós vemos. Mas na sociedade moderna não tem mais metafísica, né? O resultado é que a reputação das pessoas está em jogo. Nós estamos confiando no Estado para proteger a reputação das pessoas. Toda vez que o governo se mete a fazer isso, não, é proibido injúria, é proibido calúnia, é proibido difamação, proibido divulgar imagem sem autorização, nós estamos vulnerabilizando as pessoas. Nós assumimos que aquilo é aquilo. Quando a verdade é a seguinte, a verdade é que quase tudo que você vê é falso. As propagandas são falsas, a mídia é falsa. O que você conhece a respeito dos outros é tudo falso. Se nós enxergássemos isso, é tudo uma falsidade só, nós iríamos nos ater aos princípios eternos, às máximas eternas, como dizia Santo Afonso de Ligório. E aí nós vamos procurar saber a fundo o que está acontecendo. Nós vamos ganhar intimidade com a realidade que nos cerca, sabendo que o resto é tudo falso. Agora, quando o governo se mete e fala, não, tem direito disso, tem direito daquilo, nós assumimos que não é falso, que é verdadeiro. É complicado. Agora, o que me impressiona é que as pessoas defendem isso. Será que elas não passam pela cabeça? Será que não passa pela cabeça delas o precedente jurisprudencial que elas estão abrindo? Que isso pode resultar numa ditadura do pensamento? Você quer privacidade? Você quer que não saiam tirando as fotos suas por aí divulgando? Simples. Defenda mais propriedade privada, mais direito de propriedade, não menos. Tem um artigo muito bom no Mises Institute americano, que o Mises brasileiro não é mais Mises, é uma palhaçada social-democrata aí. Mas o Mises Institute americano tem um artigo muito bom do Jeremiah Dye, que não é nem um artigo, é um comentáriozinho bem pequeno. Ele diz o seguinte: propriedade privada te dá privacidade. É só você ver a raiz etimológica, privada, privacidade. Então, no mundo sem Estado, as celebridades, que também são gente,
elas teriam à disposição, e o mercado ofereceria isso para elas, ruas, condomínios, estabelecimentos comerciais, praias, onde elas pudessem caminhar sossegadas, sem os paparazzi. Aliás, o artigo se chama Ética dos Paparazzi, The Paparazzi Ethics. Porque isso seria contratualmente proibido, não mais pelo governo, mas teria um lastro jurídico sólido, que é o contrato. Nesta rua privada, nesse bairro privado, é por contrato proibido o paparazzi ficar lá paparizando e divulgando a imagem. Pronto. Oferta de mercado. Normas de mercado. Conseguimos juntar e conciliar aqui Santo Agostinho com as roupas. Normas humanas privadas. Pronto, estaria resolvido o problema. Agora, quando nós relativizamos o direito natural e deixamos o governo decidir por nós, com direito de imagem, fortalecendo corporações ligadas ao governo, nós vamos ter o quê? Menos direitos de propriedade. O resultado é que os seus direitos de imagem, se existissem, estariam sendo violados o tempo inteiro. Porque a NSA, o Facebook, as grandes corporações, tudo isso, eles estão te vendo pela webcam. Cadê o seu direito de privacidade? Agora, pensa o seguinte. Nós temos um outro problema interessante aqui. A informação, a imagem... Nossa, essa live tá ficando gigantesca. A informação que cai por aí... Eu vou fazer depois um vídeo mais detalhado sobre isso. Ela só é nociva se existir um aparato capaz de usar a violência para violar sua propriedade, institucionalizado. Então nós deveríamos estar muito mais preocupados com o governo definindo quem pode usar e quem não pode usar a imagem, do que com a revistinha da esquina que vai te fotografar. O que a revistinha da esquina vai fazer? Nada. O que o governo vai fazer? Tudo. Esse é o ponto. Se você pode pensar o que quiser de uma pessoa, você pode expressar. Se você pode expressar de todas as formas. É aquilo que Voltaire falava. 22 minutos de vídeo, é isso aí. Grande abraço.